Olá, olá, Murilo, boa noite. Olá, doutor Júnior, boa noite. Que bom tê-los aqui, doutor Franco. Que bom nessa véspera de feriado. O pessoal tá chegando, doutora Viviane, doutor Wesley, doutor Leonardo. Boa noite, pessoal. Estão me ouvindo bem? Doutor Frazão Júnior falando de São Luís do Maranhão. Que maravilha, que coisa boa. Eu já morei em São Luís, já fui juíza aí no TRT 16. Fiz grandes amigos. Doutor Marcos, doutor Fabiano, o pessoal está chegando. Sejam bem-vindos, pessoal, à nossa terceira live de aquecimento para o nosso intensivo audiência trabalhista perfeita, que é só o aquecimento. Esse conteúdo é um conteúdo só de aquecimento para prepará-los para o que está por vir nas nossas 3 aulas do intensivo Audiência Trabalhista Perfeita. O intensivo ele é dividido também em 3 aulas, onde a gente vai estudar a parte inicial da audiência trabalhista, a parte instrutória, e depois a gente vai, na terceira aula, mostrar o caminho para se tornar um especialista em audiência trabalhista. Nosso evento ele vai ocorrer entre os dias 19 e 21 de outubro, um evento gratuito online com conteúdo exclusivo, preparado mesmo para você que é militante, que pratica aí o direito do trabalho, que está na advocacia trabalhista, né, iniciando nesse ramo, ou ainda que já tem uma certa experiência, mas está vindo de outro ramo, ou que está buscando a qualificação. Esse evento é para você, é pensado em você, é pensado na prática trabalhista. No evento eu vou te ensinar toda a prática que a gente não encontra nos manuais teóricos. Isso é uma dificuldade muito grande, né, pessoal? A academia, ela prepara a gente com a teoria, mas quando a gente passa para a prática profissional, quando a gente entra ali na realidade, a gente vê que a prática faz muita falta. Nem sempre o que a gente estuda na teoria, a gente consegue identificar na prática, ou ainda, né, a gente, diante de determinadas situações, conhece a teoria, mas não sabe o que fazer na prática. Então, esse evento intensivo Audiência Trabalhista Perfeita é um evento pensado para você que ou advoga ou quer advogar nessa área trabalhista. E hoje, dando continuidade aos nossos estudos, pessoal, a gente vai estudar ali aquela fase que antecede a audiência trabalhista. Não dá para a gente pensar em uma atuação com excelência durante a audiência trabalhista, não dá para pensar numa atuação perfeita em audiência trabalhista se o advogado não começa a pensar na audiência com antecedência, se ele não começa a mapear o que ele vai fazer durante a audiência trabalhista com antecedência. É por isso que é importante a gente identificar esse passo a passo, né, do que eu chamo da fase pré-judicial. Isso muitas vezes para o advogado do reclamante, quando o processo ainda não está nem ajuizado. Então, pessoal, o que é importante e o que vai impactar na sua atuação em audiência trabalhista? Primeiro de tudo, você tem, pessoal, que fazer a sua ficha de cliente, tá? O pessoal, né, a pessoa chega lá, procura o seu serviço. Isso vale tanto para advogado do reclamante como advogado do reclamado, tanto para advogado, né, de empregado como para advogado de empregador. É muito importante que o advogado, para a construção de sua tese, mapeie, identifique, delimite todos os fatos que, no caso, esse cliente está ali trazendo para você. Se você vai, no caso, promover a tutela de um determinado direito, você tem que conhecer pelo relato aí da pessoa que teve esse direito violado,
de forma precisa, de forma minuciosa. E isso aí entra no campo da delimitação da tese. Como é que você vai conseguir delimitar essa tese? Tem que ouvir o cliente. Como é que você vai fazer essa escuta? Né? Você vai ter que identificar aí toda a narrativa fática que é importante para a construção de sua tese. Então, é bom que você tenha, no caso, o registro específico daquilo que o cliente lhe disse, daquilo que o cliente lhe contou. Então, o trabalho, né, começa a partir do momento que o cliente lhe procura, onde você passa a fazer ali a delimitação dos fatos. Como? Com o registro de tudo aquilo que o cliente está lhe contando, até para que você possa avaliar a pertinência do direito que vai ser discutido em juízo. Então, é interessante, pessoal, que você construa uma ficha de cliente. Em que sentido? No sentido de você já pegar, e aí a gente já vai pensando para o advogado do reclamante, nos requisitos da petição inicial. E aí a gente já vai pensando para o advogado do reclamado na estrutura de uma contestação trabalhista. A qualificação das partes, quem é o reclamante. Você precisa saber quem é o reclamante. Você precisa dos dados desse reclamante. Em contrapartida, você precisa da qualificação do reclamado. Por que a qualificação do reclamado, pessoal, é importante? É importantíssimo que você tenha um registro da qualificação do reclamado. Por quê? Porque a notificação inicial, ela é expedida para o endereço que consta na petição inicial. O que você colocar como endereço do reclamado na petição inicial será observado para fins de notificação da inicial, onde há o chamamento daquele réu, onde há o chamamento do reclamado para o processo. Então, você precisa, naquele primeiro contato com o cliente, naquele primeiro contato, né, com quem teve o direito violado ou quem está do outro lado da moeda, que vai e apresentar contra-argumentos a esse direito violado, você precisa identificar quem é o suposto detentor do direito e quem é o suposto do violador do direito. Então, a gente está falando de quem? A gente está falando de reclamante e a gente está falando de reclamado. E aí eu preciso da correta identificação. Ainda não estou falando nem de judicialização, não estou falando nem de ingressar com o processo, não estou falando de demanda ajuizada. Eu estou falando de identificação das partes para fins de delimitação da tese a ser construída. Então, você tem que identificar quem é o detentor do suposto direito e quem é esse violador. Como é que você vai identificar isso? Você vai identificar isso pela qualificação. Quem será o reclamante, quem será o reclamado. E isso você faz ainda na seara administrativa. Você faz naquele momento onde o reclamante ou o reclamado vai lhe procurar. Por meio do quê? Eu sempre digo, por meio de uma ficha de cliente. É bom que você tenha o registro, é bom que você tenha o relato dessas declarações que foram firmadas aí pela respectiva parte. Estou vendo que a Sueli já está aqui com uma dúvida, tá? Eu respondo já, Sueli. E aí, pessoal, o que você vai prosseguir na busca dessas informações para você conseguir construir a tese? É vínculo empregatício, então tem informações importantíssimas que você não pode deixar de colher nessa fase pré-judicial, como admissão, demissão, término contratual. Qual foi a motivação do término contratual? Foi uma rescisão contratual sem justa causa? Foi um pedido de demissão? Qual era o valor da remuneração? Qual era a respectiva jornada de trabalho? E a partir daí você vai fazendo perguntas chaves. Que perguntas chaves? Tem um registro na carteira? Sim ou não? Tem. Recebia pagamento de 13º salário? Sim ou não? Recebia o pagamento de férias? Sim ou não?
Recebia, no caso, FGTS, ele foi efetivamente recolhido? Sim ou não? Isso, pessoal, eu estou falando mesmo de você pegar essas informações, de você construir a ficha de cliente e, no caso, ir preenchendo essa ficha. Você pede, né, e vai preenchendo juntamente com o respectivo cliente, toda essa questão fática, toda essa matéria fática. E obviamente que você vai colher essas declarações e vai, no caso, ter a certeza, você vai ter a segurança de que o cliente prestou aquelas informações pedindo que ele, no caso, faça aí, né, a respectiva assinatura em relação a essas declarações. Então, o ponto inicial, primeira coisa, ponto inicial dessa fase pré-judicial, a primeira conduta que vai, obviamente, impactar a atuação do advogado durante a audiência trabalhista é a delimitação dessa tese. E essa delimitação dessa tese você vai fazer por meio da colheita de todos os fatos necessários para que você monte a estrutura da sua peça. E aí, por que é importante você ter uma segurança, pessoal? Você ter ali atestado que o cliente, no caso, prestou aquela informação, que ele lhe disse isso, para não acontecer aqueles casos que eu vejo muito em audiência. É colhido o depoimento pessoal do autor e aí quando ou do réu, e quando é prestado esse depoimento pessoal, o advogado olha para a respectiva parte e diz assim: mas você não me disse isso, mas você não me informou isso. Então, isso é uma segurança para o advogado. Eu já peguei casos, pessoal, que vocês não vão acreditar. A tese era de uma rescisão contratual sem justa causa. E no depoimento pessoal, o próprio reclamante falou que pediu demissão. Você deixou de trabalhar por quê? Não, eu deixei de trabalhar porque eu consegui um contrato no novo emprego, queria algo melhor e pedi demissão. Aí, pessoal, pense lá na hora da audiência aquele constrangimento, né? O advogado construiu toda uma tese com base num pedido num término contratual, de uma rescisão contratual sem justa causa, e o cliente está ali na frente dele confessando que pediu demissão. Então, para que o advogado, né, delimite a tese, para que o advogado ele faça a estrutura da peça, ele precisa ter a segurança de que aquilo que o cliente lhe contou, pelo menos ele assume como verdade e joga essa responsabilidade por cliente, né? Esse negócio lá durante a hora da audiência, você não me disse isso, você não me contou isso. Isso é resolvido, né, no caso, com base nessa ficha de cliente, onde o próprio interessado, ele atesta as declarações que ele prestou, que ele firmou. Isso vai servir para você lá, para garantir o eventual contrato que você tenha firmado com esse cliente. E aí, pessoal, na colheita dessas informações, isso, né, tanto para advogado reclamante como para advogado reclamado, a gente tem, no direito do trabalho, 4 cláusulas, que eu digo que são cláusulas estruturantes, que são cláusulas inerentes quando há esse reconhecimento de vínculo, que não podem ser negligenciadas pelo advogado, nem por advogado reclamante e nem por advogado reclamado. Quais são as 4 cláusulas contratuais em termos de contrato de emprego que não podem ser negligenciadas? Falou-se em contrato de emprego, tem que se, no caso, saber essas informações, pois são imprescindíveis para a estrutura, seja da reclamação trabalhista ou seja da contestação. Primeiro, a remuneração pactuada. Segundo, a função exercida pelo respectivo reclamante, jornada de trabalho, quais eram os horários trabalhados e local de trabalho. Então, anotem aí, demandas de vínculo que tratam de vínculo empregatício,
Existem 4 cláusulas estruturantes do contrato de emprego que não podem ser negligenciadas em qualquer peça, seja na reclamação trabalhista ou seja na contestação. Remuneração, função, jornada de trabalho e local de trabalho. E aí, pessoal, o local de trabalho, a gente já vai no âmago da estrutura da peça. Ora, o local de trabalho, quando a gente fala no local de trabalho, se a gente fala em petição inicial, a gente está falando, conforme o artigo 840 da Consolidação das Leis do Trabalho, da designação do juízo. É para onde você vai encaminhar a sua peça, é para onde você vai endereçar a sua peça. Por quê? Porque a competência da Justiça do Trabalho, em termos relativos, de forma relativa, com base no artigo 651 da Consolidação das Leis do Trabalho, é fixado pelo local da prestação de serviço. Então, tem que saber onde trabalhou. Tem que saber onde trabalhou para endereçar a peça de forma correta. Isso para o advogado do reclamante, em termos de petição inicial. E para o advogado do reclamado, por que é importante o local de trabalho? É importante porque é o momento que o reclamado vai ter de levantar eventual exceção de incompetência relativa. É um meio de defesa. É um recurso processual que pode acarretar, no caso, a mudança da competência. Então, esse local de trabalho, enquanto cláusula estruturante, vai definir para a petição inicial a designação do juízo, de quem é a competência para apreciar aquela demanda, e vai, no caso, para o advogado do reclamado, em sede de exceção de incompetência, pode questionar, vai possibilitar o questionamento em relação à competência do juízo para qual a peça foi designada, certo? Então, nesse momento inicial, pessoal, para a delimitação da tese, como é que você vai construir a sua tese? Com base nessa narrativa fática. E aí, pessoal, não dá para ouvir a história sem mapear. Tem que mapear, tem que responder aquelas perguntas. Quem é o empregado? Quem é o empregador? Começou a trabalhar quando? Quando foi o término contratual? Deixou de trabalhar quando? Qual era a função exercida? Qual era a remuneração? Qual era a jornada de trabalho? No caso, verificar a quitação, os pagamentos no curso contratual, recebeu férias, recebeu 13º salário, e aí no que você vai, pessoal, criando esse cadastro, no que você vai registrando, não corre o risco de você esquecer nada no intuito de estruturar aí a sua peça. E importante, como eu já disse, amarrar essas declarações do respectivo autor ou do respectivo réu, para não acontecer, de fato, como acontece, aquelas situações de constrangimento durante a audiência trabalhista, que é lá sim, o juiz tem contato com a defesa, do advogado olhar para o respectivo autor réu e dizer, você não me disse isso, né? Você não me contou essa história, a história foi outra, e no caso, garantir uma atuação de excelência desse respectivo advogado. O advogado não precisa estar passando por esse constrangimento, se ele tiver essas declarações aí bem amarradas. Professora, como é que eu vou fazer essa ficha de cliente? Gente, não tem modelo para isso não. Vai depender aí da sua estrutura, vai depender aí, né, da sua clientela, não tem um modelo específico. Vocês não devem estar se preocupando com esse modelo específico da ficha de cliente. Vocês devem estar se preocupando mais com o registro fidedigno do relato que eventual reclamante
ou reclamado está fazendo na presença de vocês. Isso é que é importante. É ver se o que você registrou, o que você mapeou, aquilo que você vai utilizar para construir a sua tese, se corresponde de forma fidedigna ao relato que você ouviu. De forma que você não possa estar perdendo ali nenhum detalhe importante e de forma que você possa se utilizar de toda essa argumentação do cliente, né, para dizer que você construiu e estruturou a sua peça com base exclusivamente nas declarações prestadas pelo cliente, portanto, ele é responsável pelos fatos que ele narrou, pela história que ele contou aí, para o respectivo advogado. E aí, pessoal, é um desafio mesmo para a advocacia trabalhista, com base nesse relato, com base nesses fatos, é que se passa a construir a tese. Então, com base numa rescisão contratual sem justa causa, foram pagas as verbas rescisórias, você tem que saber que verbas rescisórias, todas inerentes a uma rescisão contratual sem justa causa. E aí você, enquanto advogado trabalhista, precisa dominar também essa parte de direito material para saber, diante daquela narrativa, quais direitos foram violados e o que você pode estar arguindo ou defendendo ali em juízo. Aqui eu já estou vendo aqui que temos aqui alguns comentários, né? Vamos lá, o Frazão Júnior, sim, eu fui juíza, fui magistrada aí no TRT 16, um TRT muito acolhedor, né, e vivi bons momentos no TRT 16 antes de chegar aqui no TRT 7, né, no Ceará, no meu estado natal, Fortaleza, minha cidade natal. Doutor Leonardo aqui de Minas Gerais, doutor Ramon de Campos Sales, do nosso interior do Ceará. Deixa eu ver aqui a pergunta da... Passar aqui um pouquinho, pessoal, para eu encontrar aqui, que já foram... Pronto, a Sueli perguntou. A empresa não pagou as verbas rescisórias, deve ter sido. A trabalhadora vai ajuizar uma reclamação trabalhista, mas a empresa está inapta, segundo os dados da Receita Federal. Aí, Sueli, você pode estar fazendo a pesquisa, né, em relação aos sócios, você pode estar vendo se ainda tem algum patrimônio dessa empresa, você pode, né, estar vendo se tem algum responsável, no caso, pelo passivo da respectiva empresa, certo? Então, o fato da empresa estar inapta na Receita Federal por si só não inviabiliza a propositura da reclamação trabalhista para fins de constituição do crédito. O que é importante você ver? Como é que você vai proceder com essa notificação inicial. Aí você pode estar pelo contrato social vendo quem era o sócio administrador, você pode estar vendo, no caso, né, de ter mais sócios, você pode estar vendo se não houve uma sucessão trabalhista e outra empresa continuou com aquele complexo. Existem várias possibilidades, mas o fato da empresa por si só estar inapta perante a Receita, né, no caso, não vai impedir o acesso à justiça nesse sentido de ver reconhecido esse crédito trabalhista. Vamos ver aqui. A Nazinha está aqui sugerindo perguntar se o valor do salário recebido é o mesmo que está no holerite. Nazinha, as perguntas, elas têm que ser objetivas. Às vezes, quando você faz uma pergunta dessa para um reclamante, que é hipossuficiente, você recebia a mesma coisa que está no holerite, ele às vezes nem recibo de pagamento recebia, não sabe nem quem é o holerite. Então, eu gosto muito de trabalhar com as perguntas objetivas. Quanto era a remuneração? Quanto era o salário? Qual era a função? Trabalhava de que horas a que horas? Então, né, uma vez que você tem essa resposta, recebia tanto, assinava algum papel? Assinava, conferia, viu o valor, aí você pode aí estar explorando. Mas às vezes você perguntar, recebia o mesmo valor salarial que está registrado, que está no holerite, muitas vezes o empregado não vai nem conseguir
responder isso de forma inteligível, né? A depender do grau de conhecimento aí do respectivo empregado. Mas, enfim, para mim funciona, né? Eu gosto muito de perguntas objetivas. O que, quando, quanto. E isso é importante também, né, pessoal, na instrução processual, porque aí a gente não vai estar fazendo aquelas perguntas indiretas, né? Dando aqui um exemplo. Qual é a cor? Não. O cavalo era branco? Aí a testemunha, a parte vai dizer sim ou não. A pergunta não é o cavalo era branco. Qual é a pergunta, pessoal? Qual era a cor do cavalo? Quando você pergunta já dessa forma, é uma pergunta indutiva. O cavalo era branco? Trabalhava das 6 às 17? Não. Qual era a cor do cavalo? Trabalhava de que horas a que horas? É assim que tem que ser feita a pergunta. Ganhava quanto? Quem era o empregador? Qual era o local de trabalho? Então, as perguntas objetivas, a gente consegue descobrir ali aquela situação fática com a maior facilidade. E aí, a partir das respostas, você pode estar explorando mais conforme seja o respectivo relato-fato. A Nazinha aqui está comentando que já aconteceu em audiência, acontece muito, Nazinha, em audiência, de ter, tipo, uma contradição entre o que está ali na tese da reclamação trabalhista ou na defesa contra o que ou uma testemunha ou uma parte está depondo ali em juízo, e é uma situação extremamente chata para o respectivo advogado. E obviamente que a gente conhece os profissionais e sabe que isso não foi uma construção do advogado, né? Sabe que o advogado age com profissionalismo, sabe que o problema ali não foi o advogado. E aí é importante estar dizendo nesse aspecto, Nazinha, durante essa coleta dos fatos, olha, tudo que o senhor está me dizendo, eu vou colocar no papel, isso vai ser apreciado por um juiz, o senhor pode ser responsabilizado, tem a questão do contrato que é firmado entre advogado e cliente, isso ser explicado para que aquela pessoa que está ali buscando ou um direito ou contrapor a um direito, entender também da responsabilidade processual que ela passa a ter. Isso o Código, né, de Processo Civil, uma das inovações no que tange essa responsabilidade processual, e também na CLT, até por litigância de má-fé, a questão da litigância de má-fé, diz que a multa por, né, condenação por litigância de má-fé é qualquer um que intervém ali no processo, né, partes. E aí a CLT é muito clara, né, em relação à responsabilidade das partes, no sentido de não litigar aí de forma temerária. Avançando mais um pouco nessa responsabilidade, pessoal, questão da sucumbência recíproca, né? Dia 8 agora de outubro, o Tribunal Superior do Trabalho, né, deu uma decisão de turma, uma decisão, porém, de turma, mas uma decisão do Tribunal Superior do Trabalho, no sentido, né, de que é constitucional essa sucumbência recíproca no processo de trabalho, no sentido, inclusive, de que os honorários para a parte reclamada, para o advogado da parte reclamada, vai realmente incidir sobre os pedidos julgados improcedentes, sobre aquilo que foi improcedente. Então, isso requer, de fato, uma responsabilidade muito grande do advogado na hora de realizar os pedidos, porque agora a gente enfrenta essa questão da sucumbência no processo do trabalho, pelo caminho que está se trilhando aí, no sentido mesmo de se concluir pela constitucionalidade, conforme as decisões do Tribunal Superior do Trabalho, pela aplicação da sucumbência recíproca no processo do trabalho. O doutor Sérgio está parabenizando, né? Excelente didática, contextualização dos termos abordados. Deixa eu ver aqui um pouquinho mais antes da gente prosseguir. É possível anular um pedido de demissão e a reversão em rescisão indireta, visto que a empresa não assinou a CTPS do empregado? O contrato de trabalho, Paulo, ele é um contrato de emprego é um contrato realidade. O que é um contrato realidade? Importa mais o que acontece na prática, importa mais o que acontece no dia a dia
do que aquilo que é escrito, do que aquilo que é formalmente documentado. Então, diante de um contrato de emprego real, configurados os requisitos do vínculo empregatício e havendo qualquer tipo de coação no pedido de demissão, é possível sim que seja declarada a nulidade do pedido de demissão. E uma vez declarada a nulidade do pedido de demissão por vício de consentimento, qual é a consequência jurídica? A gente vai para a regra geral vigente no direito do trabalho. Qual é a regra geral vigente no direito do trabalho, inclusive enquanto presunção favorável ao trabalhador? É a rescisão contratual sem justa causa. Então, qual é a consequência jurídica da declaração de nulidade de um pedido de demissão? Seja reconhecida a rescisão contratual sem justa causa. Essa reversão de um pedido de nulidade em rescisão indireta, eu entendo que não é nem cabível, porque você vai gerar dois ônus aí para o reclamante. Primeiro, o ônus de provar o vício de consentimento do pedido de demissão e depois vai gerar o ônus de provar a conduta ilícita do empregador que motiva uma rescisão indireta. Então, não é assim prático que você peça essa conversão, e eu particularmente entendo que não é possível, que são discussões diferentes. E porque o que você pode alcançar por meio da rescisão indireta, você já alcança com a simples declaração do pedido de demissão. Se o pedido de demissão é declarado nulo, é reconhecida uma rescisão contratual sem justa causa. E o complexo de verbas rescisórias, Paula, que o reclamante recebe, reconhecendo-se aí a rescisão contratual sem justa causa, é o mesmo complexo de verbas rescisórias que ele recebe se for reconhecida uma rescisão indireta do contrato de trabalho. Então, em termos de benefício para o reclamante, é o mesmo. Então, você tem que pensar um pouco nisso. Na rescisão indireta, compete ao trabalhador, ao empregado, provar a conduta ilícita do empregador. Então, seria um ônus deveras pesado aí você provar a nulidade de um pedido de demissão e ainda a rescisão indireta. Não tem essa necessidade se você consegue alcançar a mesma finalidade aí, decorrente apenas da declaração do pedido de demissão. Ok? Caminhar aqui mais um pouquinho antes da gente prosseguir. Então, pronto, pessoal. Primeira coisa é a gente, estruturar, fazer essa delimitação aí dos fatos para ver a questão de qual será a tese que se vai adotar. Uma vez que você fez essa delimitação dos fatos, uma vez que você, com base nesses fatos, construiu a sua tese, aí você tem que pensar no quê? Você tem que pensar na estrutura da sua peça. Estrutura da sua peça. A gente tem, e isso a gente nem chegou na audiência trabalhista, mas isso impacta a sua conduta na audiência trabalhista, porque isso lhe prepara para a audiência trabalhista. Então, uma vez que você conseguiu, digamos assim, fixar os fatos, você passa a estruturar a sua peça. Se for uma petição inicial, os requisitos estão lá no artigo 840 da Consolidação das Leis do Trabalho. Está lá que tem que ter a designação do juízo, tem que ter uma breve exposição dos fatos, tem que ter o pedido líquido, certo e determinado, pedido certo e determinado, e a respectiva qualificação aí das partes. Ora, pessoal, se você pegar o artigo 840 e ler, esses requisitos em específico, você vai ver que da delimitação desses fatos, você já tem a resposta aí para a sua peça inicial, para a sua reclamação trabalhista. Sendo escrita a reclamação trabalhista, tem que conter a designação do juízo. A designação do juízo, a resposta você tem pelo local de trabalho. A qualificação do reclamante e do reclamado, também você já tem pelo que você colheu na respectiva ficha do cliente. Uma breve exposição dos fatos
que, no caso, resulte o dissídio, resulte a demanda. Você já tem, pelas respostas lá daquelas perguntas, qual era a remuneração, qual era a função, recebia 13º, qual era o horário de trabalho, recebia o FGTS, era recolhido, recebia pagamento de férias, principalmente qual foi o tipo de rescisão contratual. Ah, foi uma rescisão contratual sem justa causa, então pronto, né? Foi demitido sem justa causa, tem direito a receber 10º proporcional, férias proporcionais, FGTS, você já extrai lá da ficha de clientes que você colheu. E aí não tem perigo de você esquecer. Você está estruturando a peça. Pega o artigo 842, isso falando da petição inicial. 840. Pega o artigo 840 da CLT, olha aqui para ele, a redação, olha para o que você colheu do cliente e vai estruturando a sua peça. Ah, está aqui a designação, está aqui a qualificação, ele me contou isso, desse fato gera esse direito, desse fato gera esse direito, desse fato gera esse direito. Então, vamos pedir. Então, eu vou pedir o quê? E aí você já tem essa resposta. Se desse fato gera esse direito, está aqui meus pedidos. Os direitos, né, que conforme aquela delimitação fática, o reclamante lhe contou, é o que você pode pedir. E aí, pessoal, importantíssimo, os pedidos certos e determinados têm que atribuir valor. Na petição inicial, tem que atribuir valor. E mais, o Tribunal Superior do Trabalho também, esses dias, deu uma decisão no sentido de que os valores apontados lá, liquidados na inicial, vão servir de parâmetro, vão servir de limite para o julgamento, no sentido de que o juiz não pode condenar em valor superior àqueles valores liquidados na respectiva inicial. Não é um parâmetro, não é uma estimativa. Os valores de fato, segundo o entendimento atual, jurisprudência atual do Tribunal Superior do Trabalho, os valores liquidados apresentados na petição inicial fixa o que é controvertido, fixa a matéria e limita a condenação. O juiz ele não pode julgar em valor superior, não pode conceder valor superior àqueles valores efetivamente liquidados, efetivamente apresentados na inicial. E tem que liquidar mesmo. Se não for liquidado o processo, o pedido, ele é extinto sem julgamento do mérito no rito ordinário. Se a gente for fazer a leitura para o rito sumaríssimo, a consequência legal é mesmo o arquivamento de todo o processo, caso não haja a liquidação desses pedidos. Então, com base nessa ficha, você estrutura já a sua peça inicial. Mas com base nessa ficha, você também estrutura a sua defesa. E aí vai partir das mesmos fatos, das mesmas perguntas, vai partir lá da designação do juízo, da qualificação das partes. A gente sabe que a defesa tem como estrutura a questão das preliminares de mérito, e isso foi uma coisa, né? Foi um detalhe que a gente já antecipou, que não é para levantar a preliminar imprópria. O que é a preliminar imprópria? É quando você quer trazer, né, de forma antecipada uma discussão de fato que depende de prova. A análise da preliminar, que é preliminar mesmo por sua natureza jurídica, não demanda a dilação probatória, não demanda a prova do fato. E aí, em termos dessa estrutura, as preliminares, vão lá no artigo 337 do CPC, a gente não tem na CLT, bonitinho como tem no artigo 840, que fala da petição inicial, a estrutura dessa contestação. Então, a estrutura da contestação a gente vai extrair do CPC. E lá do CPC, né, a gente extrai designação do juízo, qualificação das partes, as preliminares.
e essas preliminares estão lá no artigo 337 do CPC, que vão no caso, né, que tem a maior finalidade é extinguir o processo sem o julgamento do mérito, porque não tem como se quer chegar a essa análise meritória, essa é a função da preliminar. Depois, a gente tem as prejudiciais de mérito, prescrição, pessoal, aí é o momento de alegar a prescrição. Por quê? Porque as prejudiciais extinguem o processo já com o julgamento do mérito, então é diferente das preliminares. Eu pego muita peça de contestação onde não é levantada a questão da prescrição trabalhista, o que em eventual condenação aumenta muito o montante a pagar pelo reclamado. Por quê? Porque a prescrição trabalhista é algo objetivo, é contagem de prazo, de tempo, que faz com que o reclamante empregado não tenha direito a determinado crédito. E eu pego muita contestação, pessoal, muita contestação, onde advogado do reclamado não levanta a prejudicial de mérito de prescrição. E o juiz do trabalho, isso também conforme entendimento do TST, do Tribunal Superior do Trabalho, o juiz do trabalho não pode levantar a prescrição de ofício. A professora, mas lá no Código de Processo Civil tem essa previsão, que a prescrição ela pode ser alegada, ela pode ser levantada de ofício pelo juiz, mas isso não é aplicável ao processo do trabalho, segundo o Tribunal Superior do Trabalho, certo? Então, na estrutura da contestação trabalhista, designação das partes, designação do juízo, qualificação das partes, preliminares de mérito, artigo 337 do CPC, prejudiciais de mérito, prescrição, conforme artigo 7º da Constituição Federal e artigo 11 da Consolidação das Leis do Trabalho. E o mérito propriamente dito. E aí, o mérito propriamente dito, pessoal, quem faz a contestação trabalhista tem uma grande vantagem. Qual é a grande vantagem? Tem acesso aos fatos que foram argumentados na petição inicial. Então eu não preciso da ficha do cliente. Precisa. Vamos ver o que ele vai dizer. Vamos ver pelo mesmo relato dessa ficha de cliente. Pagava 13º? Pagava. Cadê o recibo? Recolhia FGTS? Recolhia. Cadê aí o recibo? Para que você possa estar construindo a tese da defesa dessa contestação. Por quê, pessoal? Pense aí, eu pagava o 13º, aí você levanta uma tese de quitação do 13º, prova documental, cadê o documento? Concedia férias. Concedia férias, cadê o documento para comprovar? Você levanta a quitação, mas o documento de quitação das férias não está lá. Como é que você vai, no caso, comprovar? E aí, se você não faz essa checagem por meio da ficha do cliente, por meio, né, de conferência com o cliente, você vai levantar uma tese de quitação na defesa e não vai ter o recibo, não vai ter aí o pagamento. Se o cliente alega a quitação e não tem um recibo, aí você tem a obrigação de dizer, olha, esse pedido aqui prova com recibo, o ônus é seu, se você não tem um recibo, você tem outro meio de prova, como é que a gente, no caso, vai comprovar isso? Mas isso você precisa ter, no caso, mapeado por meio dessa ficha de cliente, de forma que você não vá construir uma tese que o cliente não vai ter a documentação necessária, não vai ter, no caso, como sustentar aí a respectiva tese. Então, em relação à contestação, é importante sim que o advogado também, no caso, colha essas informações para fazer o contraponto com a petição inicial e, de fato, verificar, certificar se o cliente tem como sustentar, tem como provar aquilo, né, que ele
realmente disse. E aí, pessoal, eu quero lembrar para vocês, em específico, o artigo 8º do Código de Ética da OAB. Por quê? O artigo 8º do Código de Ética da OAB diz que o advogado ele deve informar o cliente de forma clara e inequívoca quanto a eventuais riscos da sua pretensão e das consequências que poderão advir da demanda. Esse artigo é excelente, pessoal. Anotem aí, artigo 8º do Código de Ética da OAB. Quando o advogado, ele diz para o cliente qual é o risco da demanda dele, qual é a chance, qual é a consequência jurídica. Olha, você está alegando isso, mas não tem como provar. Você pode, no caso, vir a perder. Se você perder, tem a sucumbência. Você sabe que você vai ter que pagar os honorários da outra parte. Você pode vir a sofrer uma condenação por litigância de má-fé. Então, o advogado, e isso é uma obrigação, porque está lá no Código de Ética da OAB, tem que informar o respectivo cliente do risco da ação, do risco da demanda, da consequência jurídica, caso essa pessoa insista em entrar com uma lide temerária. E aí vem o reforço que agora no processo de trabalho, que é uma das grandes mudanças, né, da reforma trabalhista foi essa, né, pessoal? A questão da sucumbência, justamente para evitar essas lides temerárias e evitar também responsabilização do advogado. Quando o advogado faz isso, ele, no caso, não fica sujeito à infração aí disciplinar pela respectiva entidade. Dr. Silvério está perguntando se a entrega do EPI pode ser feita por prova testemunhal. A NR6, Dr. Silvério, determina que a entrega do EPI ela deva ser registrada em documento próprio. Mas é claro que se o empregador não tiver esse registro, ele, né, atrai para si o ônus de provar a efetiva entrega. Pode-se utilizar da prova testemunhal? Pode-se utilizar da prova testemunhal. Mas aí eu vou um pouquinho mais além, doutor Silvério, porque a obrigação do empregador não é só comprovar a entrega por si só do EPI, para fins de LD eventual responsabilidade. Mas a obrigação do empregador, além de comprovar a entrega do EPI, tem que comprovar a efetiva utilização desse EPI, a fiscalização de que havia fiscalização no que tange ao uso desse EPI, que o reclamante, que o empregado era cobrado. Então, não adianta provar somente a entrega por si só do EPI. Além da entrega por si só do EPI, tem que comprovar aí a efetiva fiscalização no sentido de que o reclamante, que o ex-empregado usava mesmo, era cobrado pelo uso do EPI, tá? Mas pela NR6, a prova essencial dessa entrega é prova documental. Não tem um documento, obviamente que outros meios de prova serão admitidos aí em relação à entrega desse EPI. Então, pessoal, a gente tem aí a delimitação da tese, que é feito pelo relato do respectivo autor ou do réu, reclamante ou reclamado. É bom, no caso, é essencial que o advogado tenha o registro dessas declarações. É essencial que o advogado, com base no artigo 8º da OAB, né, esclareça o eventual risco da demanda para respectivo empregado ou empregador que lhe procure, em especial a questão da sucumbência, em especial a questão da litigância de má-fé. Com base nessa delimitação da tese, aí o advogado deve pensar na estruturação da peça. A gente tem os requisitos específicos da inicial lá no artigo 840 da CLT e nós temos a estrutura da contestação com base aí na aplicação subsidiária do Código de Processo Civil. Com base nessa estruturação da peça,
No momento que você faz essa estruturação da peça, também, pessoal, você já tem condição de ir mapeando a sua produção de prova. Que prova? Aquela prova que você tem por obrigação de apresentar na audiência trabalhista. Como é que você vai mapear a prova? Você vai mapear a prova segundo a sua tese. Essa tese extraída do relato fático. Então, você já faz isso, você já vê os pedidos, bom, esse pedido aqui desafia prova pericial, desafia prova documental, desafia prova testemunhal. Se é prova documental, eu tenho um documento, eu não tenho um documento, tudo isso você já vai mapeando para fins de instrução processual, que somente vai ocorrer lá na audiência. Vou precisar da prova testemunhal, então já vamos convidar as testemunhas. Se você vai se utilizar da prova testemunhal, vamos convidar já a testemunha, porque, repito, na audiência trabalhista, as partes devem comparecer e já, no caso, apresentar todas as provas que pretendem produzir. Então, a parte, respectivo advogado, já tem que ir preparado para essa audiência una, né, via de regra una, que é a audiência de instrução. E também, pessoal, pela mapeamento da prova, seguindo na sequência, delimitação da tese, estrutura da peça, mapeamento da prova, você também já tem condições de começar a firmar as bases de um acordo. Esse fato aqui, esse pedido, eu tenho a prova, efetivamente era pago, está aqui o comprovante. Isso aqui eu não tenho, então isso aqui é um risco. Se é um risco, a gente pode estar conciliando acerca desse pedido. Então, quando você faz isso eu não estou falando da fase judicial em si, né? Isso em sede de reclamação trabalhista ou em sede antes do protocolo da contestação, porque a gente sabe que a defesa trabalhista só é recebida em audiência. Isso mesmo antes de se chegar à audiência, você já tem plena condição de chegar na audiência com as teses fixadas, claro, a prova mapeada e também, pessoal, com uma possível proposta de conciliação. Por que eu digo possível? Porque para efetivamente se chegar a essa conciliação, aí eu preciso, no caso, que haja a comunicação, que haja a conversa entre as partes, entre os litigantes, que de fato a gente só tem ali durante a audiência trabalhista. Então, essas são as condutas que o advogado ele deve estar adotando no preparo, nessa fase prejudicial, que eu digo antes, efetivamente, da audiência trabalhista e que vão, no caso, impactar diretamente na atuação do advogado na audiência trabalhista. Tá bom, meus queridos? Tranquilo? Bom, pessoal, esse era o conteúdo dessa nossa live 3 de aquecimento, tá? Isso é só um aquecimento. Eu preparei um materialzinho para vocês. Amanhã vai estar disponível esse material no Telegram, certo? Vou disponibilizar amanhã para que vocês possam estar conferindo aí o conteúdo. Eventual dúvida acerca do conteúdo da nossa live de aquecimento, né? Também vou abrir a caixinha no Stories de pergunta. Então, eventual dúvida vocês podem estar perguntando lá por meio da caixinha do Stories. A gente continua no nosso aquecimento para a gente entrar bem quente no nosso evento. Nosso intensivo está chegando e está muito rico, pessoal. O intensivo eu já estou ansiosa, estou doida que chegue. Muita coisa boa para compartilhar com vocês dessa prática profissional aí, trabalhista. Mas antes a gente ainda tem a nossa quarta live de aquecimento na quinta-feira, temos a nossa quinta live de aquecimento no sábado e a nossa última live de aquecimento ainda na segunda, tá? Para que vocês possam aí entrar no intensivo já devidamente, no caso, preparados, devidamente, né, aptos a receber esse conteúdo novo e sair do intensivo
né, com plenas condições de iniciar, conduzir e finalizar uma audiência trabalhista com sucesso, com excelência e maestria. Sei que amanhã é feriado, eu agradeço imensamente a companhia de vocês que se doaram pelo conhecimento, que abriram espaçozinho na agenda para estar comigo aqui hoje à noite, véspera de feriado. Estou toda empacotada aqui porque eu estou em Curitiba, vim do Ceará para Curitiba. Se tiver alguém aqui do Paraná, tô curtindo aqui. Eu tô curtindo esse friozinho. O pessoal daqui já não aguenta mais, mas a gente que vem do Ceará, tô aqui só curtindo esse friozinho. Passei aqui o dia enriquecendo essa nossa live. Então agradeço a vocês que se doaram pelo conhecimento, me fizeram companhia aqui na véspera de feriado, tá bom? Meu forte abraço, tá? E até quinta-feira. Tchau, tchau. Bom feriado amanhã, tá? Aproveitem bem.